Começamos a unidade 3, então, da apostila com geometria. Como toda abertura de unidade, a gente faz uma análise da imagem que tem nela e responde as perguntas que estão na lateral. Então, cite uma atividade mostrada na imagem. O que as pessoas estão fazendo? Ó, tem uma pessoa aqui andando de bicicleta. Bicicleta é um meio de transporte, deslocamento, são alguns exemplos. Aponte dois objetos presentes na imagem que se assemelham a figuras geométricas e desenhos em seu caderno. Então, tem vários exemplos aqui nessa imagem. A gente tem a faixa de pedestre, que é composta por retângulos, temos as rodas das bicicletas, que são círculos, temos essa faixa pendurada entre os postes, temos o formato dos prédios, temos os cones na rua, tem vários exemplos. Compare os desenhos com a imagem e responda. Algum deles se assemelha a uma figura geométrica plana? Muitos se assemelham a figuras geométricas planas, tá? Aí vocês podem pegar dois exemplos, vocês podem pegar o formato do prédio. Esse prédio aqui do MASP, ele pode ser comparado a um bloco retangular, né? Ele parece com um prisma cujas faces são paralelogramos. É só um exemplo, vocês podem pegar exemplos mais simples também. E a última questão, uma pessoa que está atravessando a faixa de pedestre, vê o MASP, à sua esquerda, do outro lado da rua. Como ela deverá se deslocar para chegar até o museu? Então, vocês vão escrever formas que essa pessoa tem que se movimentar para chegar até o destino dela, tá? Poliedros e corpos redondos. Então, o poliedro, ele significa muitas faces, é uma figura plana que não é arredondada. Aí eu tenho os exemplos aqui, ó, cubo, pirâmide de base pentagonal, paralelepípedo, prisma de base triangular. A esfera, o cone, o cilindro são exemplos de corpos redondos, né? Aqui é o exemplo das figuras. Atividades, então. Marque com um X a figura intrometida em cada caso. Então, vocês vão olhar aqui na letrinha B, que a maioria das figuras, elas são similares, mas tem uma que não é. Aí vocês vão fazer um X naquela que for intrometida, assim com a letra B também. Segunda atividade, vocês vão escrever o nome de objetos que lembram a figura indicada. Então, aqui como exemplo, a esfera. Um globo terrestre lembra uma esfera. O paralelepípedo, uma caixa de pasta de dente, lembra um paralelepípedo. Uma pirâmide, as pirâmides do Egito. Um cone pode ser uma casquinha de sorvete, aquele cone que coloca na rua, que tem lá na primeira imagem da abertura, né? Quais dessas figuras são corpos redondos e quais são poliedros? Então, vocês vão colocar a esfera, ela é um corpo redondo ou ela é um poliedro? E o paralelepípedo? Então, vocês vão separar aqui. Corpos redondos são, coloca o nome das figuras, e os poliedros são, e aí faz a mesma coisa. Terceira atividade, vocês vão classificar cada uma dessas figuras em poliedro ou corpo redondo. Então, essa pirâmide aqui, ela é um poliedro. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com o restante das figuras. Exercício 4. Vocês vão escrever V para verdadeiro e F para falso para cada uma dessas afirmativas aqui. Então, letra A. Todo poliedro tem faces planas. Verdadeiro. Figuras geométricas arredondadas são poliedros. Falso. O cone e o cilindro são poliedros? Vocês vão escrever. Os prismas e as pirâmides são poliedros? Uma anula a outra, né? Se uma for verdadeira, a outra é falsa. Número 5, temos um probleminha. Júlio cortou duas velas, como mostram as fotos. Quais das quatro figuras correspondem à região do corte de cada vela? Então, vela 1, cortou aqui. Qual a imagem que mais se assemelha da vela 1? É a letrinha A, é a letrinha B, a letrinha C ou a letrinha D? Mesma coisa para a vela 2. Aí vocês vão escrever aqui do lado, vela 1, e colocar a letrinha que corresponde. Vela 2, a letrinha que corresponde. Nós vamos estudar um pouquinho sobre os polígonos, né? Ademir pintou algumas peças e as deixou secar sobre uma folha de papel que ficou manchada. As manchas na folha de papel lembram polígonos. São polígonos, então. São figuras planas fechadas cujo contorno pode ser traçado com uma régua. Os trechos desse contorno não se cruzam. Então, aqui a gente tem os exemplos, né? Polígono ele é formado por traços retos, eles vão se encontrar nas suas laterais, porém não vão se cruzar. Uma estrela, por exemplo, não pode ser um polígono, porque suas retas se cruzam. Então, são polígonos. Esses daqui, ó, percebam que eles têm traços retos, se encontram nas suas pontinhas, né? As pontinhas se encontram, mas não se cruzam. E esses daqui não são polígonos. O do meio, porque ele é aberto, né? Se ele fosse fechado, ele até poderia ser um polígono. O primeiro, circular, não pode ser porque polígono é traçado apenas por figuras retas, então toda figura que for arredondada não é um polígono. E essa terceira aqui, ó,
que são dois triângulos que se encontram, também não pode ser, porque os traços estão se cruzando. Vamos às atividades relacionadas, então. Na aula de arte, os alunos fizeram 2 cartazes com figuras desenhadas, cartaz A, cartaz B. Em qual cartaz os alunos desenharam polígonos? E vocês vão escrever se é o A ou se é o B. Tá bem simples esse aqui. É só prestar atenção. Se a figura se cruzou ou for arredondada, não pode ser polígono. Atividade 2. Quais dessas figuras não são polígonos? Justifique a resposta. Então, tem várias aqui que não são polígonos. Então, vamos supor, a letra A não é um polígono. Por que ela não é um polígono? Porque as retas dela estão abertas, elas não estão se encontrando aqui no final. Então, ela não pode ser um polígono. Letra B, por exemplo, o corpo é arredondado, então não pode ser polígono. E a letra C é polígono? E a letra D? Se não for, tem que justificar, tá bom? Aqui a gente tem o exemplo da onde nós temos ângulos, vértices e lados, tá? Então, ângulo é essa parte de dentro, onde faz a abertura entre as retas. Vértice são os pontinhos onde as retas se encontram. E lado é cada uma das retas de um polígono. Na tabelinha da atividade 3, vocês vão olhar os polígonos e vão responder quantos lados eles têm, número de vértices e número de ângulos internos. Então, o primeiro polígono aqui, esse polígono triangular, ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Esse próximo polígono aqui, ó, um polígono que tem 4 lados, ele é um quadrilátero. Então, esse polígono aqui, ele tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Vocês vão fazer a mesma coisa com o restante dos polígonos. Terminou de preencher a tabelinha, vocês vão responder. Que irregularidade podemos observar entre os números dessa tabela? O que os números de lados, de vértices, de ângulos internos têm em comum entre eles, né? O que é igualzinho entre eles? Por hoje é só, crianças. Estudem, qualquer dúvida é só me chamar, se cuidem, tá bom? E até a próxima aula.